Bom dia, bom dia. Galera, me responde aí, como é que tá o som? Vocês estão me escutando bem? Todos estão conseguindo me escutar? Tô ajeitando aqui, galera, que tava em cima ali do... Caramba. Toda hora eu coloco na frente de alguma coisa aqui. Peraí. Galera, tá dando pra ver direitinho aí? Me fala uma coisa, como é que tá o som aí? Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem, galera? O som tá legal? Beleza, ótimo. Ótimo. Meninos, é o seguinte. Na nossa última aula, eu falei sobre associação de resistores. Aí nós falamos sobre associações em série e em paralelo, certo? Vamos só retomar rapidinho que hoje eu quero resolver alguns exemplos com vocês, tá bom? Tá? A Yasmin tá falando que o som tá um pouco baixo, galera. Tá baixo para todo mundo ou é só para Yasmin?
Como é que tá aí? Olha só, tá todo mundo escutando bem? E aí, como é que tá? Vai falando aí pra mim, pessoal. Melhorou, Yasmin? Melhorou? Agora melhorou? Beleza? Ótimo. Então vamos lá. Me fala uma coisa, fica melhor assim, olha só. Eu tô fazendo, vamos fazer o teste com o microfone, tá aqui com o microfone, certo? E agora sem o microfone, qual que é melhor? Ficou melhor ou pior agora? Tá do mesmo jeito ou melhorou? Beleza, então vamos lá. Galerinha, seguinte então, eu falei com vocês sobre associação de resistores, não foi? Né? Eu falei com vocês sobre associação em série e em paralelo. Vamos retomar rapidinho, vamos só lembrar aqui. Obrigado, meninos. Quando que dois ou mais resistores estão associados em série? Observe, essa aqui é uma associação mista, tá? Então, olha só, dois ou mais resistores estão associados em série quando eles são percorridos pela mesma corrente. Observe aqui, ó. A corrente que entrar aqui no ponto A, ela vai percorrer o resistor R1. Depois de R1 não tem outro caminho, então ela tem que continuar percorrendo aqui. Então, necessariamente, essa corrente vai passar em R2, tá certo? Então, a mesma corrente que passar no R1 também vai passar no R2. Se a corrente é a mesma, eu vou dizer que esses dois estão associados em série, tá? E quando os dois estão associados em série, aí o que a gente faz? A gente soma, né? Para transformar os dois em um só, eu vou somar R1 mais R2, tá? Então vamos lembrar, galera, é muito importante que você lembre disso. Toda vez que a corrente passa num resistor e a mesma corrente vai passar em outro, certo? Ou seja, porque ela não tem outro caminho, então necessariamente ela tem que passar em outro, os dois resistores estão associados em série, tá? Olha, diferente aqui, ó, quando ela chega nessa bifurcação, ela tem dois caminhos, então ela vai dividir para cá e para cá, certo? Então a corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui não é mais a mesma. Então ela vai se dividir, um pedaço passa aqui, outro pedaço passa aqui. Então eu vou dizer que esse resistor de cima e esse resistor de baixo estão associados em paralelo. Galera, para te ajudar a saber quem está em série e tem paralelo, porque nem sempre vai ser tão claro assim, tá? Então vamos entender. Para saber se está em série, eu preciso saber se a corrente é a mesma. Então a primeira coisa que você tem que fazer num circuito é distribuir as correntes, certo? Você pega um circuitozinho lá e encena uma corrente que está passando por ele, tá? Vamos lembrar que a corrente sempre começa lá nas fontes de tensão pelo polo positivo, né? Quando tem a fonte de tensão, aquele tracinho maior, tracinho menor, tá bom? Um polo positivo, polo negativo. Aí você vai desenhando a corrente. Quando você distribuir a corrente por todo o circuito, se você observar que em dois resistores tem a mesma corrente, tá? Presta atenção que não são correntes iguais, tá? Eu não vou determinar se eles estão em série por correntes iguais, porque às vezes eles podem estar em paralelo e as correntes serem iguais, tá? Não são correntes iguais, é a mesma corrente na verdade. Então, o mesmo elétronzinho que passar aqui vai ter que passar aqui, tá? Então, a corrente que está vindo por aqui vai passar por aqui também. Então, esse cara e esse cara estão em série. Aí eu posso somar os dois, diminuindo o meu circuito, tirando dois resistores e pondo um só, tá bom? E para saber se eles estão em paralelo, o que você vai fazer? Você vai dar nome a todos os pontos. Olha só, aqui ele já deu nome A e B, mas ainda tem vários pontos, né? Ó, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, esse outro aqui, aqui e aqui. A gente tem que dar nome a todos esses pontos. Aí, por exemplo, se eu der para esse ponto aqui, ó, se aqui é A, observa, aqui não pode ser A, tá? Por quê? Porque quando a corrente passa por um resistor,
eu tenho uma queda de potencial, então o ponto muda. Lembra disso que a gente viu na aula passada? Se aqui é B, esse cara aqui também não pode ser B, né? Porque daqui para cá, ó, tem resistores também. Então, esses pontos são diferentes. Então, eu vou chamar esse ponto de C. Então, se esse ponto é C, esse aqui, ó, também vai ser C. Porque, observa, daqui para cá não tem nada. E daqui para cá também não tem nada. Tá? Então, se esse é o ponto C, esse aqui também é C e esse aqui também é C. Se esse ponto aqui é B, esse aqui também é B e esse aqui também é B. Porque, ó, daqui para cá não tem nada, então se aqui é B, aqui também é B. Se aqui é B, daqui não tem nada, então continua sendo B. Tá vendo tanto que é fácil? Então, eu daria nome a todos esses pontos aí. E eu observaria que esse cara, então, ficaria entre C e B. Esse cara ficaria entre C e B. Galera, se esse cara está entre C e B e esse também, se eles estão entre os mesmos pontos, então eles estão em paralelo, tá certo? Então nós vamos dizer o seguinte, que dois ou mais resistores estão associados em paralelo quando estão submetidos à mesma DDP, ou seja, quando estão entre os mesmos pontos, tá bom? Tá? Então, se você, em um circuito, distribuir as correntes e dar nome aos pontos, para você vai ser muito simples entender quem está em série e quem está em paralelo, tá? Quando está em série, a gente soma, e quando está em paralelo, meninos, você faz produto pela soma, tá? Você pega R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, tá? Então, lembra, produto pela soma, tá bom? Tá certo? Então, não se esqueçam disso, tá bom? Galera, eu vou fazer um exemplozinho com vocês. Gostaria que você prestasse muita atenção aqui em cada passo, tá? Cada passo. Olha esse circuito. Olha só. Esse circuito, meninos, nós temos 4 resistores, tá bom? 4 resistores. O Pedro tá perguntando assim para mim, Fred, a corrente que está entrando em B é diferente da que sai em A? Não. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Quando a corrente passa por um resistor, eu tenho uma queda de potencial. Isso significa que eu tenho uma queda de energia, tá? Eu tenho uma queda de energia, mas não de intensidade. A corrente continua sempre a mesma. Então, se ela entrou de um jeito, ela vai sair do mesmo jeito. Se entrar 7 amperes, sai 7 amperes. Se entrar 20 amperes, sai 20 amperes. Se entrar 6 amperes, sai 6 amperes, tá certo? Igual nesse exemplo aqui, Pedro, ó. Como que você faria? A corrente sairia aqui do polo positivo. Se ela sair daqui 5 amperes, ela vai dar a volta em todo o circuito, voltar 5 amperes. O que ela deixou lá no circuito foi energia, que nos resistores é transformada em calor, tá bom? Mas a intensidade dela tem que continuar sempre sendo a mesma, tá certo? Tudo bem? Meninos, então vamos lá, ó. Seguinte... Eu tenho 4 resistores e eu quero encontrar resistência equivalente. O que é resistência equivalente, meninos? É uma forma de encontrar um circuito que vai ser chamado de circuito equivalente, tá? Só que em vez de 4 resistores, esse circuito equivalente vai ter apenas um resistor, tá bom? Então é o seguinte, eu tenho que achar um resistor que substitui esses 4 resistores, tá certo? Um resistor que vai substituir o 4, tá bom? Os 4. Meninos, qual que é o nosso primeiro passo? O primeiro passo que a gente faz no circuito é descobrir quem está em série e quem está em paralelo, tá bom? Eu queria que você fizesse assim, ó, rapidinho. Vamos imaginar o que está acontecendo aqui. Rapidinho, esse circuito é bem simples, bem tranquilo, mas vamos lá. Se eu desse nome a esse ponto aqui, meninos, se eu chamasse esse ponto de A, vamos, me ajuda aí. Se eu chamasse esse ponto de A, esse aqui seria o ponto A também, correto? Porque observa, se aqui é A, daqui para cá não tem nada, ó. Aqui, ó, esse fio não tem nada. A gente admite que todos esses fios aqui são ideais, tá bom? A resistência do circuito está toda concentrada nos resistores. Então aqui, ó, é como se não tivesse resistência. Então se esse ponto é A, não tem resistência, esse ponto também é A, continua sendo o mesmo. Não tem mudança de ponto porque não tem resistência, tá? Então, se esse ponto é A, esse ponto também é A. Consequentemente, meninos, esse ponto aqui também é A e esse aqui também é A. Então, todos esses pontos lá de cima são A, tá?
Se eu chamar esse ponto aqui embaixo agora de B, meninos, observa, se esse é B, que ponto é esse? Esse não pode ser B, tá? Observa que tem o que aqui no meio? Um resistor. Então, se esse ponto é B, esse ponto vai ser diferente. Ele também, esse de cima é A. Esse também não pode ser A porque tem um resistor aqui também. Então, se ele não pode ser B e não pode ser A, eu vou chamar esse ponto de C, tá? Então, vamos de novo. Esse é o ponto A. Então, aqui é A, aqui é A e aqui é A. Se esse ponto é B, esse não pode ser B porque tem um resistor entre eles. Então, o ponto muda. Então, eu vou chamar de C. Mas se esse ponto aqui é C, esse aqui também é C e esse aqui também é C. Então, ó, esse são iguais porque entre eles não tem resistor, mas eles não são iguais a esse. Então, esse é B, esse é C, C e C, tá certo? Meninos, se esse ponto é A e esse ponto é C, eu vou dizer então que esse resistor está entre os pontos A e C. E esse aqui? Se esse está entre A e C, esse aqui, meninos, se você observar, esse aqui também é A e aqui também é C. Então, esse cara também está entre A e C. E esse também. Se esses três resistores estão entre A e C, isso significa que os três resistores estão associados em paralelo. Lembra? Quando eles estão submetidos à mesma DDP, certo? Eles estão associados em paralelo. Então, eu tenho três resistores em paralelo. Primeira coisa que eu identifiquei. Vou dar uma dica para vocês super simples e que ajuda muito. Tá vendo que a minha fonte está aqui? Então, o meu circuito começa aqui e termina pro lado de cá, certo? Olha o tamanho do circuito. Sempre começa do final, tá, meninos? Sempre começa do final. Bom dia, Thelminha. Sempre começa do final, tá bom? Se você começar do final, vai facilitar bem a resolução do seu exercício, tá bom? Então, eu já identifiquei que esse estão em paralelo. Galera, então vamos transformar esses três em um só, tá? Mas vamos lá, para transformar os três em um só, lembra que eu te ensinei na aula passada? Vamos pegar sempre de 2 em 2, tá? Sempre de 2 em 2. Então, esse cara e esse cara estão em paralelo. Lembra que eu falei, vamos começar do final. Se eles estão em paralelo, eu vou fazer produto pela soma, tá certo? Produto pela soma. Galera, depois eu pego o resultado, que eu vou, ó, uma dica bem simples. Você está resolvendo dois resistores em paralelo, né? Você elimina um, você vai eliminar o ramo inteiro onde ele está, então você eliminaria esse ramo inteiro e colocaria o resultado no outro. Ou você elimina esse e põe o resultado aqui, ou você elimina esse e põe o resultado aqui, tá bom? Ou seja, o resultado ainda vai continuar em paralelo com o outro. Então você vai resolver os dois, pegar o resultado e resolver com o outro, tá bom? Tá certo? Então você pega esses dois aqui, tá? Pega esses dois, resolve. O resultado você vai resolver com esse. Sempre de 2 em 2. Eu vou te mostrar daqui a pouco por que dessa forma facilita bastante, tá bom? Existem alguns macetezinhos que vai te ajudar a ganhar tempo nessa resolução, tá bom? Galera, então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Produto pela soma. Então, ó. 360. Vou tirar isso aqui. 360 vezes 120 dividido por 360 mais 120, tá certo? Então eu tenho 360 vezes 120, 43.200, dividido por 360 mais 120, que é 480. O meu resultado vai dar 90 ohms, tá? Então quer dizer que eu posso tirar esses dois resistores e substituí-los por apenas um de 90 ohms. Ó, o que eu fiz. Ó, observe de novo. Eu tirei esse cara aqui, ó, tirei ele inteiro e coloquei o resultado no outro, tá? Eu poderia ter retirado esse e colocado o resultado aqui também, tá bom? Então dá na mesma, ó. Tirei e coloquei o resultado no outro. Galera, agora eu observo que esse cara e esse cara estão em paralelo. Mas lembra, o meu circuito tinha 4 resistores. Agora o meu circuito só tem 3, eu já diminui um. Só que esse cara e esse cara continuam em paralelo. O que eu vou fazer? Eu vou resolver os dois usando produto pela soma, tá? Então eu vou resolver esses dois primeiro. Então vai, 90 vezes 180 dividido por 90 mais 180. 16.200 vezes 270 igual a 60. Então agora eu tiro um e ponho o resultado no outro. Olha só, meninos. O nosso circuito que tinha 4, passou para 3 e agora passou para 2, tá?
Agora, esses dois, meninos, lembra dos nossos pontos. Aquele ponto era A, então esse é A, esse ponto é C e aquele ali é B, certo? Então, esse cara está entre A e C e esse cara está entre C e B. Então, eles não estão entre os mesmos pontos. Então, eles não estão em paralelo, tá? Não tem jeito mais de continuar resolvendo produto pela soma. Agora, eu preciso saber se eles estão em série. Galera, para isso, é só eu fazer o caminho da corrente. Olha só, se eu fizer a corrente saindo aqui do polo positivo, ela vem aqui, ó, certo? A hora que ela começar a descer aqui, observa que ela não tem outro caminho, tá? Ela vai passar por esse cara, não vai? Mas depois que ela passou por ele, ela continua tendo um caminho só. Então, ela vai acabar passando nesse, tá? Então, esse cara e esse cara, ó, a corrente que passa aqui, ela não tem outro caminho, ela vai passar aqui. Então, esse cara e esse cara são percorridos pela mesma corrente. Portanto, eles estão associados em série, tá certo? E quando está associado em série, o que a gente faz? A gente soma. Então, eu vou pegar esses dois que estão em série e vou somar, tá? O meu resultado, eu tiro um e coloco o resultado no outro. Pronto. Então, meninos, o meu circuito inteiro, que tinha 4 resistores, agora só tem um, tá certo? Um resistor de 80. Quer dizer que eu posso pegar aqueles resistores lá do início, todos aqueles resistores do início, né? Lembra, um 360, um de 180, um de 120 e tal. Transformar todos eles em um só de 80. Posso tirar todos e pôr um só. Esse é o meu resistor equivalente. Tranquilo, galera? Mostrar de novo o valor dos resistores? Tá, galera, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Tá aí, ó. Tá? 180, 360, 120 e 20. Presta bastante atenção nesses valores, porque lá na frente nós vamos fazer uma análise mais completa. Porque, na verdade, meninos, achar a associação de resistores, achar a resistência equivalente é apenas uma etapa da nossa resolução, tá certo? Na verdade, encontrar o resistor equivalente é só uma ferramenta, uma etapa da construção da nossa resposta. Porque o que o exercício vai pedir é para você fazer analisar esse circuito, encontrar corrente, encontrar DDP, tá bom? Tá? Galera, eu vou mandar esses slides para vocês, tá bom? Tá? Eu vou pedir para a Yara mandar para vocês, tá certo? Pode ficar tranquilo, não precisa preocupar em copiar nada não, que eu vou mandar para vocês, tá bom? Galera, então olha só, me ajuda a lembrar dos valores, ó. 180, 360, 120 e 20. Aí nós fizemos tudo isso aqui e deu um de 80. Galera, presta bastante atenção, porque eu acho que todo mundo achou simples, né? Foi bem tranquilo, não foi? Só que é o seguinte, é tranquilo, mas olha as contas que nós tivemos que fazer. Umas continhas um pouco chatas, né? Que você consegue fazer. Tá? Em casa, se você tiver a ajuda de uma calculadora, é tranquilo. Mas a gente está estudando para fazer uma prova que não é permitido o uso de calculadora. Então, você vai fazer no lápis, no cantinho lá, você vai conseguir tranquilamente. Você vai conseguir, só que você vai perder um pouquinho de tempo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de resolução, tá? Algumas técnicas de resolução que vão te ajudar a ganhar muito tempo nisso aqui. Se você entender, professor, entendi, beleza. Se não, galera, não preocupa não. Tá aí o jeito de resolver esse, tá? Produto pela soma, é só fazer essa continha e em série é só somar, tá bom? Mas deixa eu mostrar esse outro aqui para vocês, que aqui fica mais fácil eu te ensinar algumas coisas. Preste bastante atenção, meninos. Aqui eu tenho 4 resistores igual àquele outro. Eu tenho um de 20 aqui, só que agora esses 3 aqui são iguais, tá? São 3 resistores iguais. Galera, quando são 3 resistores iguais, eu não preciso ficar fazendo conta igual eu fiz aquela hora. Produto pela soma, o primeiro vezes o segundo dividido pelo primeiro mais o segundo. Eu não preciso fazer isso. Agora, eu posso simplesmente fazer de forma bem direta, fazer uma proporção que é simples. Quando os 3 são iguais, se você fizer produto pela soma, por exemplo, nesses dois, pegar o resultado e fizer nesse, você vai encontrar exatamente 1/3 desses valores. Então é o seguinte, ó, se eu tiver 2 resistores iguais, eu não preciso fazer conta. Eu pego os 2 e substituo por 1, que é igual a metade. Ou seja, a resposta vai ser sempre a metade deles, porque eles são iguais.
Então, por exemplo, 360, se eu fizesse esses dois aqui, 360 era só dividir por 2, daria 180. Mas eu não tenho 2 iguais, eu tenho 3 iguais. Então, o que, que eu faço? Eu posso pegar os 3 e simplesmente dividir por 3, certo? Se eu pegar os 3 e dividir por 3, certo? Vai dar 120. Então, eu não preciso fazer aquela contona que nós fizemos, produto pela soma, multiplicar um pelo outro e tal, porque eles são iguais. Sempre que eles forem iguais, o que, que você vai fazer? Você vai pegar, o resultado vai ser igual ao valor deles dividido pela quantidade de resistores repetidos, tá? Então vamos supor que eu tivesse mais um aqui de 120, fosse 4, de 360, fosse 4 de 360. Aí era só pegar 360 e dividir por 4, o resultado dava 90, tá certo? Se eu tivesse 5, era só dividir por 5, 72. Se eu tivesse 6, dividir por 6, daria 60, tá bom? Então você vai pegar a quantidade de resistores repetidos e dividir o valor deles por essa quantidade, tá bom? Aí o resultado, então, vai ser sempre essa proporção, tá bom? Então, ó, eu não preciso fazer conta, eu pego aqui os 3 de uma vez, são iguais, 360 dividido por 3, 120. Eu tiro 2 e ponho o resultado no outro, tá certo? Então, ó, deu 120. Mas é comum aparecer resistores com valores iguais? Sim, bastante comum, tá? Mas aí, Isa, eu vou te mostrar uma outra parada que pode te ajudar bastante. Porque é o seguinte, em algumas situações, não aparecem resistores iguais, mas é muito, 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 muito comum mesmo aparecer resistores proporcionais. Ou aparecer o seguinte, aparecer um múltiplo do outro. E quando isso acontece, a gente pode dar uma mexidinha neles lá para ficar mais fácil, tá? Tá bom? Só que para isso, galera, agora eu queria pedir para vocês assim, ó, concentração total. Se você estiver escrevendo, para. Se você estiver mexendo no seu celular ou mexendo em alguma outra coisa, para, olha para cá, escuta, presta bastante atenção, tá? Vamos só terminar de resolver isso aqui. Galera, eu acho que todo mundo entende que esses dois estão em série, né? Então é só somar. O nosso resultado deu 140, tá bom? Agora eu vou voltar naquele de antes e agora eu vou ensinar uma parada para vocês. Como evitar aquelas contas gigantescas usando o que a gente já sabe. Bem, eu falei para vocês que quando eles são iguais, basta eu pegar e dividir o valor pela quantidade de resistores repetidos, tá? Mas nesse caso, meninos, eles não são iguais. Não são iguais, mas são múltiplos. Olha só. O 360 é múltiplo de 180 e ele também é múltiplo de 120. Então presta atenção, o que a gente poderia fazer? Olha, naquele exemplo anterior, eu tinha 3 de 360, tá? 3 de 360. E os 3, eu dividi por 3, virou 1 de 120. Então, observe, meninos. 3 resistores associados em paralelo de 360 graus, ou 360 ohms, desculpa. 360 ohms equivale a 1 de 120, não foi? Então, peraí. Se 3 de 360 equivale a 1 de 120, observa essa situação aqui, meninos. Eu poderia, em vez de resolver 360 com 120, eu não poderia pensar o seguinte, esse de 120 equivale a 3 de 360. Então eu não poderia, em vez de usar um de 120, eu não poderia usar 3 de 360, certo? Me ajuda. Se eu tenho, no lugar do de 120, 3 de 360, ó, 3 aqui, mais 1 aqui, não é o mesmo que ter 4 de 360, certo? Em paralelo. E se eu tenho 4 de 360 em paralelo, eu não vou fazer conta. Eu vou pegar o 360 e dividir por 4. Ó, dá 90. Tá vendo? Sem fazer conta. Vamos de novo. Galera fala, professor, não entendi. Vamos de novo. Lá no exemplo anterior, nós vimos que se eu tenho 3 de 360, é só dividir o 360 por 3, certo? E o resultado dá 120. Então, ó, 3 de 360 é 1 de 120, tá bom? Então, meninos, eu posso falar que 1 de 120 equivale a 3 de 360. Tá, então se eu colocasse 3 de 360 no lugar desse cara aqui, tá? Como que eu ia resolver esse com esses outros? São iguais, ó. 360
3 de 360 mais 1 de 360 são 4 de 360. Então é só pegar o 360 e dividir por 4. Professor, como que eu vou saber isso? É simples, menino. Se você parar para pensar, o 360 é múltiplo de 120, não é? Então, o 120, 3 vezes dá 1 de 360. Então, quer dizer que eu preciso de 3 resistores de 360 para dar 1 de 120, tá? Já que eles estão em paralelo. Então, é como se você aumentasse o circuito para depois diminuir, para ficar mais fácil. Então, você vai pegar esse cara aqui, ó, e no lugar dele, você vai colocar 3 de 360. Então, 3 de 360 mais 1 aqui são 4. Então, eu vou dividir o 360 por 4. Deu 90, certo? Tá vendo? Sem fazer aquelas contas gigantes, tá? Aí eu tiro ali e põe 90. Agora eu vou fazer de um outro jeito aqui. Eu vou fazer com o outro a mesma coisa para você entender. Então, agora eu tenho 180 e eu tenho 90. Observe que o 180 é múltiplo de 90, tá? A Isa me perguntou se era comum os resistores com valores iguais. É mais comum com valores múltiplos, tá, Isa? Aí você pode fazer isso. Meninos, me ajuda. O que você poderia fazer aqui, ó, para simplificar sua conta, então? Vamos entender. O 180 não é 2 vezes 90? Então, quer dizer que eu posso tirar o 90 e no lugar do 90 eu colocar 2 de 180, certo? Se eu colocasse no lugar dele aqui, ó, 2 de 180, é só você pensar. Se em vez de um de 180 e um de 90, eu tivesse 2 de 180. Se eu tivesse 180 aqui e 180 aqui, o resultado não seria a metade, porque eles são iguais? Então, o resultado não seria 90? Então, é só você pensar. Se 90, então, é o resultado de 2 de 180, então você tira 90 e põe 2 aqui, vai. 2 de 180 mais 1 aqui são 3 de 180. Como que você vai fazer essa conta? Você vai fazer dividido por 3. Olha só. Tá vendo aqui, ó, 120, 360, 360, 3 vezes é 1 de 120, tá? Então, quer dizer que a gente pode fazer aqui, ó, eu posso tirar, observa, meninos. Tirei o de 120 e coloquei o que no lugar dele? Ó, o que vai aparecer? Ó, o 180 tá aqui, o 360 tá aqui, olha o que vai aparecer aqui, ó. 180 tá aqui, o 360, ó, no lugar do 120 apareceu 3 de 360. Porque se eu fizer 360 dividido por 3 é 120. Agora eu tenho 4 de 360 e vai dar 1 de 90. Agora olha o que vai aparecer no lugar do 90. Ó, no lugar do 90 apareceu 2 de 180, tá? E aí eu tenho 3 de 180. É só dividir por 3 que dá 60, tá? Então esses dois estão em série, o resultado vai dar 80. Galera, eu sei que é um pouquinho confuso, mas só você pensar. Quando eles são múltiplos, você pode fazer isso, tá bom? Então, toda vez que você tiver resistores múltiplos, você vai poder fazer isso. Você vai poder usar esse tipo de situação, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais um aqui para vocês. Só para ficar mais tranquilo, tá bom? Olha só. Vou mostrar aqui no papel. Vou mostrar aqui no papel algumas situações para te ajudar. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Meninos, vamos pensar. Vamos começar com situações mais simples, então. Eu tenho aqui, então, ó. Vou colocar aqui 2 resistores por enquanto, tá? Eu vou colocar um de 50 ohms, tá? E um de 200 ohms, tá bom? Isa, aqui, ó, aqui é normal acontecer múltiplos, tá bom? Como que você vai resolver isso aqui, galera? Como que você... Vamos colocar aqui um ponto A e aqui um ponto B. Como que a gente faria isso aqui, ó, ponto A e ponto B? Primeira coisa que eu te peço para fazer em todo circuito ou pedaço de circuito é você achar os pontos, dar nome a todos os pontos, tá? Então é o seguinte, ó. Observa, se esse ponto é A, daqui para cá não tem nada. Então vamos chamar esse ponto de A, tá bom? Se daqui para cá não tem nada, eu vou chamar de A também.
daqui para cá não tem nada, então aqui também é A, tá bom? Se aqui é B, aqui, ó, daqui para cá não tem nada, continua sendo B. Aqui também é B. E aqui também é B, tá bom? Então, esse cara tá entre A e B. Entre A e B, você fala, professor, mas esse aí nem precisava. Eu queria que vocês se acostumassem a fazer isso. Até nos exercícios mais simples, para depois ficar mais fácil usar no resto, tá? Vamos aqui. Nesse caso, podia falar que o de 180 equivale a 2,360. Poderia, claro. Lucas, essa é a ideia. É o que eu vou mostrar para vocês. Quando você tem um múltiplo, né, comum entre eles, você pode fazer tudo de uma vez só, tá bom? Se você conseguir enxergar isso aí, Lucas, fica ótimo, fica tranquilo, tá bom? Dá sim, tá certinho, tá, Lucas? O raciocínio é esse mesmo. O raciocínio, então, que a gente quer... Eu quis fazer desse jeito, assim, de duas separado, para que você visse o raciocínio sendo aplicado duas vezes, tá bom? Mas tá certinho, é isso aí, Lucas. Galera, então, ó, AB, AB, tá bom? Como que a gente resolve isso? A gente poderia, se esse cara tem entre A e B e esse cara tem entre A e B, significa que os dois estão em paralelo. Vamos lá. Acho que ele fez aqui de jeito para ficar passo a passo. Isso, é isso mesmo, Isa, tá bom? Vamos lá, galera. AB, AB, tá bom? Os dois estão em paralelo. A gente vai lá e resolve, ó. 50 vezes 200... dividido por 50 mais 200, tá bom? 50 vezes 200 vai dar 10.000. 50 mais 200 vai dar 250. Você pode cortar um zerinho aqui, né? 1.000 dividido por 25 dá 40. Galera, eu acho que não tem nada demais nessas contas. Qualquer um de vocês consegue fazer sem problema. O que eu quero é ganhar tempo. Agora, como que a gente vai ganhar tempo nesse exercício? Se esse cara aqui é múltiplo desse, é simples. Você poderia fazer assim, então. Peraí. 1 de 50 pode ser substituído, então, por quantos de 200? Meninos, o 200 é quantas vezes maior que o 50? Não é 4 vezes? Então, ó, eu poderia tirar esse de 50 e colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 de 200. Se eu coloco 4 de 200 no lugar dos 50, eu tenho 4 de 200 mais 1 de 200 equivale a 5 de 200. Quanto que é 200 dividido por 5? 40. Pronto. Deu o mesmo resultado. Tá vendo? Só foi um pouquinho... Só foi um pouquinho mais rápido, né? Tudo bem? Vou mostrar outra situação. Vamos pensar assim, ó. Esse aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim. Eu vou dar... Eu vou dar um minutinho para vocês me falarem quanto que dá isso aqui, tá bom? Um minutinho. Vamos colocar aqui... 1 de 60. 1 de 12. E 1 de 10. Vai, meninos. Um minutinho. Quanto que dá isso aí, galera? Em um minuto você consegue fazer essas contas? Não. Agora, em um minuto, se você usar o jeito que eu te ensinei, eu acho que dá, não dá? Vai. Eu vou esperar até o primeiro me dar o resultado, tá bom? Isso, João. Isso aí. Ó, o João chegou no valor aqui. Isso aí, Pedro. 5. Duda também chegou ao valor. Lucas também. Isso aí, galera. Luísa. É isso aí, galera. Que massa. Gabriel. Melo também. Aí, galera. Ó, o Melo, rapaz. Yasmin também. Isso aí, galera. Muito bom. Galera, então é o seguinte, ó. Vamos lá. Se a gente fosse fazer pela forma tradicional, eu faria... Olha a conta que eu faria. Vou resolver esses dois primeiro. 60 vezes 12 dividido por 60 mais 12.
Isso é o que você encontra em livros por aí, encontra, né? Seria assim que você faria. Daria 720 dividido por 72, tá? E aqui daria 10, tá bom? Beleza. Aí se aqui deu 10, se o resultado aqui deu 10, aí eu pego esse resultado e faço com o outro. Aí vamos lá, 10 com 10, 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Então eu teria 100 dividido por 20, que daria 5, tá? Mas a gente poderia pensar assim: o 60 é múltiplo de 12 e é múltiplo de 10, certo? Então vamos lá, galera. O 60 é quantas vezes o 12? Não é 5 vezes? Então eu poderia pensar que aqui, ó, eu tenho 5 de 60. O 60, um pouco embaçado aí, melhorou. O 60, meninos, equivale a 6 desse. Então eu poderia pensar que aqui eu tenho 6 de 60, certo? Então me ajuda, vamos contar. 1 de 60 mais 5 de 60 são 6. Mais 6 de 60 são 12 de 60. Galera, quanto que é 60 dividido por 12? 5. Ah, professor, eu prefiro usar o outro jeito. Galera, sem problema, tá bom? Pode usar o jeito tradicional. O que eu tô tentando te ajudar, eu tô tentando te ensinar uma forma de ganhar tempo, tá bom? Mas não existe jeito certo e errado, existem maneiras diferentes, tá? Eu só quero que você aprenda a fazer de uma forma rápida. Eu tô te ensinando uma forma a mais, né? Se você conseguisse falar assim, não, professor, ficou legal, eu entendi e tal, ótimo. Ó, vamos mais um aqui. Eu achei que legal, vocês estão indo bem. Deixa eu mostrar esse aqui para vocês agora, ó. Vamos aqui. Aqui. Eu vou colocar um aqui. Vou colocar um aqui. Vou colocar um aqui. Um aqui. Um aqui e um aqui. Tá certo? Olha só como é que vai ficar. Deixa eu colocar os valores aqui. 20 ohms. 20 ohms. 60 ohms. 300 ohms. 15 ohms e 10 ohms. Galera, aqui, ó. Ó, parece que eu peguei pesado, né? Mas eu acho que vocês estão indo bem aí. Eu acho que vocês conseguem, tá bom? Vou salvar, Duda. Certo? Dá uma olhada aí. Vamos lá. Ó, presta atenção. Esse circuito, qual é o principal erro que a galera comete? É achar que quem está em série está em paralelo e achar que quem está em paralelo está em série. Tá bom? Certo? Então toma bastante cuidado, tá? Agora eu acho que dificultou um pouquinho, certo? Então toma bastante cuidado com esses detalhes aí, tá bom? Lembra o que eu te falei? Para você resolver um circuito desse, a forma mais fácil para você saber, porque você, por exemplo, vou te dar um exemplo de erro muito comum aqui, galera. Você pega um resistor de 300 e um resistor de 60, aí você fala assim, ah, esses dois estão em paralelo. E não estão, eles não estão em paralelo, tá bom? Vamos lá, eu vou te falar, vamos fazer a primeira coisa que eu te falei, ó. Vamos dar nome aos pontos. Se eu chamar esse ponto de A e esse ponto aqui embaixo de B, o que acontece? Vai, meninos, se esse ponto é A, esse aqui não pode ser A, né? Porque, observe, tem um resistor no meio. Então, se esse cara é A, esse aqui, eu vou chamar, não pode ser B, porque B já está aqui embaixo. Eu vou chamar esse ponto aqui de C, tá bom? Se esse ponto aqui é C, meninos, esse aqui também não pode ser C. Eu vou chamar ele de D. Por quê? Porque tem um resistor aqui. Sempre que tem um resistor, o ponto muda. Esse aqui embaixo, então, ó, vai ser o ponto E. É isso aí, Luísa. A Luísa tá correta. Isso aí. Então, esse aqui é o ponto E, tá? E esse aqui é o ponto F. Tá certo? Galera, então me ajuda, ó.
Vou mostrar para vocês que esse cara e esse cara que parece estar em paralelo não tá. E esse cara e esse cara que parece estar em paralelo também não tá. Então como que a gente faz? Me ajuda. Esse cara tá entre C e D. Esse aqui, ó, tá entre F e E. Tá vendo? E e F, na verdade, é o sentido da corrente. Então, meninos, ó, C e D, E e F não tá em paralelo, não é os mesmos pontos. Esse cara aqui, ó, tá entre C e F. Esse cara aqui tá entre D e E. Então, eles também não estão em paralelo, tá certo? Agora, meninos, se você imaginar uma corrente passando por aqui, ó, uma corrente, observe, depois que ela passou aqui, ela não tem outro caminho para seguir. Então, ela não vai ter que passar aqui, depois ela não vai ter que passar aqui. O que nós vamos fazer com esses três, então? Se a corrente, ó, vem, passa por aqui, depois passa por aqui. Se a corrente é a mesma... Isso, Duda. Se não tivesse esses 20, aí esse ponto aqui, ó, C, esse aqui também seria C, né? Esse ponto é aqui também seria E aqui. Então, eles estariam em paralelo, tá bom? Então, olha, meninos, vamos somar esses três porque eles estão em série. A gente observar a corrente é a mesma. Então, esses caras estão em série, na verdade. 20 mais 60 mais 20 daria... Então, aqui, ó, esses três aqui daria um de 100, tá bom? Galera, aí, deixa eu te falar, deixa eu ver se eu acho uma folha em branco aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Olha só. Eu vou te dar um conselho. Eu vou dar um conselho para quem tem dificuldade. Quem acha mais tranquilo isso aqui, pode resolver direto, tá bom? Agora, quem tem um pouquinho mais de dificuldade, vou te falar, resolveu uma parte do circuito, faz um rascunhozinho, esboça como que ficou, certo? Esse circuito. Olha só, se eu somei esse com esse aqui, ó, somei esses três e deu um de 100, tá? Eu vou substituir, né? Já que eles estão em série, vou substituir os três por um só de 100. Aí eu venho aqui e faço, ó, um desenho rápido aqui, ó, de como ficou meu circuito. Desculpa o desenho, meninos, é que eu tô fazendo com pressa aqui, porque nosso tempo já tá quase acabando, né? Então eu venho aqui, ó, e faço, só vou fazer um... Vou continuar mantendo aqui. Os que eu não mexi, meninos, eu só repito, ó, 300 ohms aqui. Agora, então aqui eu chamei de A, aqui eu chamei de B, aqui é C e aqui era o nosso ponto F, não é isso? Aí, como eu peguei esses três aqui, ó, e somei, eu vou tirar os três e vou pôr um só de 100. Então, no nosso desenho aqui agora, eu tenho um resistor de 100 ohms no lugar daqueles três. Olha como é que ficou. Então, aqui, ó, no exemplo original, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores. Agora aqui, meninos, eu só tenho 4. Observe que eu já reduzi 2, né? Agora é o seguinte, ó. Se aqui, o que a Duda disse aí, ó, se aqui é C, aqui também é C. Se aqui é F, aqui agora também vai ser F, porque não tem mais os de 20 aqui. A gente já somou tudo. Galera, se esse cara tem entre C e F e esse cara tem entre C e F, então agora eles estão em paralelo. Como que a gente resolve agora esses dois em paralelo? Certo? Aí ou você vai fazer produto pela soma, 300 vezes 100, dividido por 300 mais 100, ou você vai fazer aquilo que eu falei. Vamos lá, o 300 não é múltiplo de 100? Certo? O 300 é 3 vezes o 100, quer dizer que aqui no lugar do 100, eu poderia colocar 3 de 300. Tá? Então, sempre, meninos, cuidado para não confundir, é sempre no lugar do menor, tá? Então, ó, no lugar do 300 eu posso colocar no lugar do de 100 eu posso pôr 3 de 300. Mas me ajuda, 3 de 300 mais 1 de 300 são 4 de 300. E 300 dividido por 4, 75 ohms. Certo? Então eu posso tirar esses dois daqui e posso pôr um de 75, tá? Aí você vai lá, é claro, meninos, é obrigatório? Não, não é não. É só o seguinte, e nem você vai fazer isso toda vez. Você só vai fazer enquanto você está tendo um pouquinho de dificuldade, tá bom? Porque daqui a pouco você vai fazer isso aqui facilmente de cabeça. Você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer isso aqui, tá bom? Então, ó, o ponto A, o ponto B, o de 15 e o de 10 que estavam lá, não mexi, continuo. Só que no lugar desses dois aqui agora, eu vou pôr um só de 75 ohms, certo? Que foi o nosso resultado aqui, tá? E continuo com o nosso ponto C, ponto F.
Olha só, o nosso circuito que tinha 6, agora tem 3. E agora ficou fácil, né? Se eu imaginar uma corrente I entrando aqui, observa. A corrente I não tem outro caminho, ó. Ela vai seguir esse caminho. Então, ela vai passar aqui e vai passar aqui até sair aqui, tá? Então, esse cara e esse cara são percorridos pela mesma corrente, portanto, eles estão em série. Vamos somar. 15 mais 75, 90 mais 10, 100. Então, a nossa resistência equivalente do circuito é de 100 ohms, tá bom? Então, certo? Você poderia simplesmente tirar aquele 6 e substituir por um só de 100 ohms, tá? Deixa eu ler aqui. A Luísa tinha acertado, né? A Cíntia está me perguntando se eu sei onde está essa matéria no livro. Cíntia, se eu não me engano, Cíntia, essa parte aqui tá no próximo livro, né? É porque vocês vão receber agora, não é isso? Isso aí. Não vai estar nem no... Lembra que eu falei para vocês que o nosso conteúdo não ia estar nesses primeiros livros, né? Tá? Eu acho que vai estar no 2, tá bom? Tá? Se eu não me engano, é no 2B, tá bom? Eu acho que vocês recebem agora, né? Eu acho que daqui a pouco vocês vão receber. Mas eu vou mandar todos esses slides, tá? Detalhadozinhos para vocês, tá bom? Tá certo? Se caso for demorar para vocês receberem esse material, eu posso mandar um material complementar para vocês também, tá bom? Mas eu vou mandar uma lista, aí nela eu posso até colocar um pouquinho de teoria lá, só para facilitar para vocês, tá? Mas aqui, olha, é o seguinte, a parte teórica, ela é bem simples, a prática é mais importante. Eu acho que deu para entender direitinho, não foi? Os pontos têm que ser os mesmos pontos do começo ou eu posso dar novos nomes? Sem problema, Cintia. Sem problema, tá? Os nomes é só uma maneira de você se direcionar no exercício. Você pode dar o nome que você quiser. Você obedecendo às regras, né? Tipo assim, se você chamou um ponto de X, de Y, de Z, de A, de B, de João, de Maria, chama do que você quiser. Se entre dois pontos não tem nada, os pontos têm que continuar sendo o mesmo, beleza? Agora, mudou, tem um resistor, tem um gerador, tem uma fonte de tensão, qualquer coisa, você tem que mudar o ponto, tá bom? Tá? Se não tiver, não muda, aí você chama do que você quiser. Meninos, tranquilo? Olha só, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem essa parte aí. Essa matéria ela é bem gostosa, ela é bem tranquila, né? Tá bom? A Duda tá perguntando, no caso dos números iniciais, já poderia fazer igual fez com 300? Sem problema. O que você não pode fazer por exemplo, assim, lembra que no início eu tinha primeiro os resistores em série. Se você tentar resolver eles em paralelo, eles não estão em paralelo, né? Então, no caso aqui, ó, aqui, tá vendo? A primeira coisa que você tem que fazer é somar esses três que estão em série, tá? É por onde você tem que começar. Não dava para resolver esse cara com esse cara porque eles não estão em paralelo, né? Lembra, esse cara tem entre D e E, esse cara tem entre C e F. Resolveu isso aqui, pronto. Aí você já pode fazer direto, tá bom? Como eu disse para vocês, meninos, isso aqui na verdade é só uma etapa da resolução. Então, quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor, tá bom? Eu acho que tem muitos anos que eu não vejo um vestibular te pedir, por exemplo, achar a resistência de um resistor ou de um circuito, achar a resistência equivalente. Ele sempre te perde um monte de coisa associada a essa resistência. Então isso é uma etapa da resolução, tá bom? E aí se você fizer, você vai chegar lá no resultado sem problema. Então quanto mais rápido a gente cumprir essa etapa, melhor. A gente tem que ganhar tempo, tá bom? Meninos, um beijão, fica com Deus, tá? Ótima semana para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Eu vou mandar essa aula para vocês, ainda tem muita coisa pra gente ver aqui nessa aula, tá? Ela é bem grande, ela é quase completa. Eu vou mandar muita coisa para vocês ainda e vou mandar uma listinha para vocês treinar um pouquinho. Eu vou mandar uma lista
Eu vou mandar uma primeira listinha com exercícios fáceis, tá? Só exercícios tranquilinhos para vocês colocarem tudo isso em prática aí, para que isso não seja uma dificuldade para vocês. Obrigado, Luquinha. Obrigado, Cíntia. Um abraço. Meninos, beijão, ótima semana, ótimas aulas. Vamos lá que o nosso tempo já esgotou. Beijão, galera. Fique com Deus.